Ai, que delícia estar aqui novamente com vocês nessa terça-feira iluminada. É o nome desse novo projeto. Hoje a gente está na segunda terça-feira e óbvio, né? Como a gente trabalhou a força da mãe, as questões do feminino na live passada, na terça-feira passada, nessa live de hoje a gente vai trabalhar as questões paternas do masculino, as questões que o nosso pai, que a força do nosso masculino em nós faz ou não faz, né? O poder que essa força tem para fazer com que a gente, enfim, saiba lidar com situações no trabalho e em vários aspectos da nossa vida. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu ainda não consegui definir o horário, então, para aqueles que quiserem assistir depois, eu vou deixar essa live gravada. Então, seja bem-vindo também, você aí que tá, enfim, querendo saber um pouco mais. Eu sempre digo para os meus clientes, para os meus alunos, para as minhas clientes, para as minhas alunas, que autoconhecimento é liberdade, autoconhecimento é poder, né? Então, se você concorda comigo que entender os processos da vida faz com que a tua vida fique mais fácil, fica aqui, vem aqui que hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Ok, então vamos seguindo em frente. Para quem sente aí para quem sente a necessidade de compartilhar, né? Tá sentindo aí no coração de compartilhar essa live com, de repente, alguém que tenha problemas no trabalho, problemas de coragem, problemas de segurança, problemas de persistência. Esse é o momento. Por que, Bárbara? Por que você diz isso? Eu digo isso porque quando a gente tá com os nossos pais ancorados em nós, quando a gente tem essa harmonização interna do nosso pai e da nossa mãe em nós, dentro de nós, tudo fica muito mais forte, mais claro, mais conciso, tudo fica muito mais alinhado. Porque, convenhamos, não tem problema mais sério na vida da gente do que a gente estar em desacordo, em desarmonia com situações familiares. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui, tá? Porque existe um nó muito grande no entendimento da visão sistêmica em relação a pai e mãe. Eu assisti um podcast na semana passada de 2 consteladores muito legais e eles me trouxeram aqui essa lembrança dos meus estudos e de como isso é importante a gente falar, né, sobre isso, porque as constelações familiares, elas, enfim, gente, tem curso de final de semana, tem pessoas que não entenderam bem o que Bert Hellinger quis dizer quando fala para tomar os pais no coração. Porque veja, gente, existem situações muito fortes, muito abusivas, tanto com o pai quanto com a mãe. Mas é essa diferenciação que primeiramente eu vou trazer aqui para que a gente possa falar a mesma língua, para você entender o que eu quero trazer aqui em relação a essa força de pai e de mãe, tá? Meus gatinhos estão aqui arranhando a minha cadeira. Ai, ai, ai. Tem que dar um chacoalhão, né? Senão eles vão deixar a minha cadeira toda arranhada ali. Gente, então vamos lá. Continuando e voltando. Aspectos biológicos, tá bem? Vamos lembrar de como que a vida funciona. A vida, para gerar uma vida, um ser humano ou qualquer outro animal, o que é necessário? Né? No caso dos mamíferos, né? Óvulo, espermatozoide,
junção desse óvulo, desse espermatozoide, uniu, gerou vida. É dentro desse aspecto que a gente vai trabalhar. O pai e a mãe deram muito certo quando eles conseguiram ter sucesso nessa união de óvulo e espermatozoide, e a mãe teve êxito quando ela te pariu, quando ela me pariu. Então, a partir do momento, olha só isso, a partir do momento que você sai da barriga da sua mãe, do ventre da sua mãe, a sua mãe já não é mais a sua mãe. Entra um outro papel, entra o papel da cuidadora. Aí que tá a questão, entende? E aí, quando entra o papel da cuidadora, é porque essa mãe, ela se ramificou. Então, a mãe é aquela que dá a vida. O pai é aquele que coloca você dentro da tua mãe, certo? Depois que você nasce, essa mãe se torna cuidadora. E o pai, se ele estiver junto, ele se torna o cuidador, certo? E às vezes esse pai, ele não está junto. Então, ele é um cuidador ausente, mas ele não é um pai ausente. Ficou claro isso? Olha que importante entender essa visão. Nossa, Bárbara, mas você está distorcendo tudo. Não, estamos falando aqui de algo essencial. Quando Bert Hellinger diz que o essencial é simples, é porque o essencial é a vida. E a vida, quando ela é nutrida ali, quando você nasce, isso é simplificar essa visão. Compreende? Então, nesse momento, gente, é interessante e importante você entender do que a gente está falando aqui, tá bem? Então, vamos lá, vamos seguindo em frente aqui. Beleza. Aí, minha pequena grande acabou de chegar. E aí, então, eu não sei como que foi a história com a sua cuidadora e com o seu cuidador. Mas uma coisa eu tenho certeza, que se você está assistindo essa live aqui, se você está aqui comigo agora, é porque o seu pai e a sua mãe tiveram sucesso. Então, quando Bert diz assim, os pais são perfeitos, você entende por que ele diz isso? Porque os pais tiveram êxito, tiveram sucesso ao gerar uma vida. E essa vida aqui é você, sou eu. Agora, com a história dos cuidadores, aí é diferente. Pode ser que você tenha tido a sorte de ter uma cuidadora, uma mãe cuidadora, um pai cuidador, extremamente fortalecidos dentro das suas próprias questões e conseguiram estar disponíveis para cuidar da criança que você foi um dia. E quando isso acontece, uau, que bom, que bom. Mas pode ser que você tenha tido cuidadores um tanto que deficientes no sentido do cuidado, negligentes, ausentes, severos, austeros, quietos. No caso do masculino, nós vivemos numa sociedade onde o feminino e o masculino ele está muito ferido e muito distorcido. Mas aqui a gente vai tomar uma reflexão muito forte da importância de você tomar o seu pai no seu coração, o seu pai, certo? Tanto que nos trabalhos das constelações que eu realizo, eu dissocio. Muitas vezes não é qual é a palavra que me fugiu agora?
Gente, ninguém não é obrigada, né? Ninguém é obrigado a tomar aquele cuidador que foi um cuidador difícil, que foi um cuidador abusivo, que foi um cuidador negligente, ausente. E dentro desse processo, a gente não exclui nada, tudo faz parte. A ausência faz parte, o abuso faz parte, tudo, toda essa história, ela faz parte. O bêbado, o irresponsável, tudo faz parte, né, do cuidador. E aí, gente, o que eu quero dizer aqui para você é que tomar o pai é tomar o pai, aquele que te deu a vida. Certo? Então, muitas vezes a gente precisa, dentro do trabalho das constelações, separar, né? Fazer com que você consiga olhar para o pai biológico, aquele que te deu a vida, e olhar para aquilo que te doeu em relação ao cuidador. Trabalhar as questões que foram difíceis com esse cuidador ou com esse cuidador ausente, ou com esse cuidador negligente. Então, quando a gente olha para essa parte difícil, para essa parte mais dolorida desse cuidador, desse pai, vocês entendem que a gente separa isso? É possível, aí sim, tomar o pai no coração, o pai biológico, certo? Mas a gente não pode excluir uma parte que foi difícil. A gente apenas olha para essa dor, trabalha isso, obviamente, para que você fique bem. Aí sim você consegue olhar para essa parte aqui, que te deu a vida, que te colocou, né, lá no ventre da sua mãe. Obviamente que a mãe também, né, forneceu o óvulo e aquela coisa toda que a gente aprende nas aulas de ciências e de biologia. Bem, tendo isso claro, e aqui eu quero que vocês coloquem as dúvidas de vocês em relação a essa questão, se ficou claro, né? A gente vai usar aqui agora umas cartas do tarô, umas cartas bem bonitas do tarô, pra gente, primeiro de tudo, falar sobre a força desse pai. E aqui eu escolhi a carta do Sol, porque o Sol, gente, veja, a mãe é representada pela Lua dentro da astrologia. O pai é representado pelo Sol dentro da astrologia. O Sol tem essa força, tem esse calor. O Sol, é através do Sol que a vida surge aqui na Terra, né? Sem Sol não haveria vida, as plantas não cresceriam, enfim, o planeta ficaria escuro. O Sol, ele tem aquela força de iluminar as outras partes da vida. E o pai, ele tem essa força também, que é a força do trabalho. Então, veja, o pai, tomar esse pai no teu coração vai fazer com que você consiga impor limites nas pessoas e nas situações. Tomar a força do seu pai vai fazer com que você seja uma pessoa fortalecida em relação ao que tem no externo, certo? Pai, força yang, força de fora, força de fazer acontecer, força de fazer a tua vida dar certo, de coragem, de garra, de foco, determinação, planejamento. Essa é a força do teu pai em você. Força da mãe, né, pra gente ter aqui uma contrapartida. Força da mãe é a lua, é a intuição, é aquela certeza interna, aquela sabedoria interna, aquela confiança interna, aquela espera,
intuitiva para fazer as coisas acontecerem. Veja como isso tem que estar em equilíbrio dentro de você para você conseguir fazer a tua vida acontecer. Mulheres que têm essa força do masculino um tanto que agressiva demais, se desgastam muito. Homens que têm essa força enfraquecida não conseguem ir para a vida, não conseguem fazer acontecer. E óbvio, mulheres também, né? Então, a força, aqui eu trouxe o imperador, que representa muito essa questão do nosso masculino em nós. O imperador, ele vai fazer as coisas acontecerem, custe o que custar, né? No sentido assim, não passando por cima das pessoas, tá? Mas com inteligência, com sagacidade, com foco e direção para os objetivos que se quer atingir. Ele também tem domínio e tem autocontrole. O imperador é o imperador. E é essa força que pode morar aí dentro de você, se você permitir, se você quiser realmente tomar esse pai no coração. O imperador, ele também tem, além da inteligência, ele faz as coisas se iniciarem de uma forma inteligente. Ele tem a força de mudar a rota, de mudar o rumo, de finalizar ciclos quando necessário. Para o quê? Usar o raciocínio, a inteligência, a direção, a força para seguir em frente. Tá bem? Essa é a força do pai. A força do pai. Com essa força, ó, eu trouxe a carta do diabo aqui. As de espadas, a carta do diabo. Muita gente se assusta no tarô. Saúde, Luiz. Muita gente se assusta no tarô, mas essa carta aqui, quando ela é bem direcionada, percebam, acho que eu não sei se o Instagram ele faz que nem o YouTube, mas deixa eu colocar meu dedo aqui. Percebam que essas pessoas, elas estão acorrentadas aqui, ó, certo? Aprisionadas por esse diabo, mas na verdade, se elas quiserem, elas conseguem retirar essas correntes. E é isso que a força do pai faz. Essa força de você tirar as correntes, aquilo que está te amarrando, aquilo que está te aprisionando, aquilo que já não te serve mais na vida, para mudar a direção, certo? Para você se tornar o quê? O mago da tua vida, a maga da tua vida, para você fazer a tua vida acontecer. Perceba que o mago, ele tem todos os instrumentos aqui que ele precisa para, inclusive a sabedoria dele aqui, ó, para fazer a vida dele acontecer, para usar a alquimia e a inteligência da vida para essa vida seguir em frente. Só que se a força, esse mago, ele não acreditar nele mesmo, o que vai? Não vai acontecer nada, ele vai ficar enfraquecido. Respira fundo, toma essa sabedoria para você. Usa a inteligência do seu feminino agora para receber desse canal que tá chegando aí para você agora. Usa do teu poder, da tua sabedoria, da infinitude do teu ser para entender que força aí que tá faltando agora para que você movimente a tua vida. Do que você precisa? Será que é mais pai? Será que é mais mãe? Será que são os dois dentro de você, dentro do teu coração, para que a tua vida realmente aconteça, para que a tua estrela possa brilhar nesse mundo? Gente, eu trouxe cartas aqui realmente muito poderosas para dizer que você tem esse poder de manifestar aquilo que você deseja, de concluir os teus sonhos, as tuas metas, mas para isso algumas arestas que estão ali soltas precisam ser integradas dentro do teu coração. Daí você vai me perguntar assim, Bárbara do céu, mas a convivência com meu pai, com a minha mãe é horrível,
O meu pai fez isso, fez aquilo, não fez aquilo, não fez aquilo outro, Bárbara, é impossível tomar esse homem no meu coração. E aí aqui eu relembro você, não é tomar o cuidador ou o descuidador, é tomar o pai biológico. É dentro dessa força, da união desse espermatozoide com esse óvulo que você vai ter o teu poder ali, dando um sim para essa vida, dando um sim para esse pai, para essa mãe, dizendo um sim para essa vida que você recebeu, que você vai ter toda a bênção da tua ancestralidade com você. Tomando o pai e a mãe, dando um sim para esse pai e essa mãe, esses seres biológicos, você vai se sentir permitido, permitida de quebrar ciclos e padrões repetitivos de dor, de doença, de escassez, de problemas, de brigas, para conseguir fazer a tua história acontecer de uma forma diferente. Enquanto você não olhar para isso, a tua vida vai ficar travada, estagnada. Enquanto você não for desemaranhando, desenroscando as tretas sistêmicas com esses pais ou com esses cuidadores, e não conseguir separar o que é do pai, da mãe e dos cuidadores, a tua vida vai continuar patinando, se não andando para trás. Por quê? Eu estava falando esses dias com uma cliente que ela me disse assim: eu tô repetindo os padrões do meu pai faz muito tempo, porque ela viu o pai sofrer, ela viu o pai perder coisas, bens materiais, ela viu o pai entrar dentro de um ciclo degradante. E qual que foi o olhar dessa filha em relação a esse pai? Pena, dó, entende? Então, o processo da constelação, por exemplo, o processo das curas, do processo terapêutico, é fazer com que você, por mais difícil que o destino do teu pai tenha sido, olhar para a força que ele teve. Se ele faliu, é porque ele conquistou. Se ele faliu, é porque ele arriscou. Se ele teve algum problema, é porque ele teve coragem de seguir em frente, no sentido assim, tipo, putz, eu tentei, entende? E tá tudo bem, às vezes a gente arrisca e erra, mas aí que tá, você vai continuar no mesmo erro, no mesmo ciclo desse pai, ou você vai pegar a força dele e a coragem dele para dizer assim, não, pai, olha, você tentou, você teve a coragem de arriscar, tudo bem que você perdeu tudo, tudo bem que não teve sucesso nessa tentativa, mas eu agora posso tentar ter a coragem e conseguir seguir adiante. E mesmo que eu tente, arrisque e não consiga, eu posso tentar outra vez, porque eu ainda tô viva. Consegue entender, gente? Vocês estão entendendo? Vocês conseguem entender a dimensão disso? É muito forte, é muito forte. E então, aos pouquinhos, a gente vai o quê? Aos pouquinhos a gente vai flexibilizando a vida, mudando a maneira que a gente olha para essa vida. Aos pouquinhos a gente vai seguindo em frente, desemaranhando a nossa vida desses nós. E podendo fazer o quê? Escolhas. Então, para finalizar esse papo aqui, que é tão gostoso, que é tão importante, claro que tem muitas coisas para falar a respeito desse pai, mas hoje o que me veio aqui é realmente essa questão da coragem. E eu tô assim, ó, me abanando aqui, porque tá muito quente. Tem um calor aqui grande, que vem junto para chegar até aí, para fazer também
com que chegue para mais pessoas. Então, se isso fez sentido para você, compartilhe com aquele filho que se sentiu injustiçado, compartilhe para aquela filha que teve aquele pai ausente, que viu muitas brigas de repente em casa, que sentiu falta desse pai, que de repente esse pai ele não foi um pai presente, um pai carinhoso. Compartilhe, enfim, para as pessoas que você sente aí no teu coração de enviar essa mensagem. Porque tudo, gente, tudo, exatamente tudo tem um porquê de acontecer. Tudo tem um porquê de acontecer. Se você recebeu esse pai, tenha certeza que ele não veio para tua vida por acaso, ou melhor, você não veio para a vida dele por acaso, né? Que ele é o pai certo para você. E a partir do momento que você sentir orgulho dessa vida que você recebeu, você vai fazer tudo para mudar ela. Você vai fazer exatamente tudo para deixar ela do jeitinho que você deseja. Você vai se amar tanto, a tua autoestima vai se elevar tanto, que você vai olhar e falar assim, nossa, é a minha honra a eles fazer a minha vida dar certo, sabe? E para isso, às vezes, a gente tem que fazer escolhas. E foi exatamente essa mensagem de escolhas que eu vou ler para você aqui agora, que saiu nessas cartas maravilhosas. Mas deixa eu tomar uma água antes que eu tô com sede. Bora lá então. Liberdade de escolhas. O universo é organizado por leis naturais, lei da causa e efeito, ação e reação, e pela lei do livre-arbítrio. Vamos construindo nossa missão. Acredite, todos nós escolhemos onde estamos e com quem estamos. Escolhemos de acordo com a nossa evolução, pela atração da nossa vibração. Então eu vou dar uma pausa aqui e vou falar o que eu sei a respeito disso. Então, espiritualmente, agora saindo um pouquinho da visão sistêmica, tá? Espiritualmente falando, nós já tivemos um combinado anterior para vir desse pai, para vir dessa mãe, para vir nessa família, pela nossa vibração, pela nossa assinatura energética, tá bem? Ao longo do caminho, a gente vai percebendo que a gente vai evoluindo. E às vezes os nossos pais não. Às vezes eles ficam, ou evoluem um pouquinho, mas se mantêm dentro de um patamar. É aí que está a situação que a gente se enrosca muitas vezes. Por quê? A gente se enrosca nessa situação porque a gente queria que nossos pais também viessem junto. Ou às vezes a gente sente culpa de fazer diferente deles, sabe? Mas não é essa é a ideia do ciclo da vida. O ciclo da vida nos dá permissão para que a gente evolua, para que a gente siga em frente. Por mais que a gente tenha nascido numa vibração, numa família, etc e tal, a gente pode e deve sair disso, porque é o contexto da tua vida e da tua história que vai fazer com que você siga em frente, entende? Isso não é abandonar pai e mãe, enfim, desonrar. Pelo contrário, você dando certo na tua vida, você vai fazer o certo, né? O certo. Ué, agora, o dar errado é que tá o problema, né? Ok. Então, continuemos. Escolhemos em algum momento do tempo e no espaço, mesmo que ainda não nos lembremos disso. Se suas escolhas não lhe satisfazem hoje, você não deve se culpar. Com certeza buscou o seu melhor quando escolheu estar onde está e vem aprendendo muito nesse caminhar. Hoje temos mais consciência para escolher melhor e no futuro teremos ainda mais. Observe se suas escolhas são pelo medo ou pelo amor, pois atraímos aquilo que mais sentimos. Busque, através do seu livre-arbítrio, aproximar-se mais do amor. É hora de reconhecer essa lei da liberdade, valorizando o que você já tem e é,
Só conseguimos mudar o que aprendemos a aceitar. Gente, só conseguimos mudar o que aprendemos a aceitar. É muito especial essa frase. Sabe por quê? Enquanto você não aceita a tua história, você não tem força para seguir em frente. Enquanto você não olha para aquela cuidadora, mãe, cuidador, pai, olha tudo que vem por trás da história deles, tudo que eles passaram, não compreende o que aconteceu com eles para que eles tivessem o comportamento que eles tiveram com você lá na tua infância, não aceitar isso verdadeiramente, você vai ficar ali, ó, amarrada, sabe? Então, qual que é a ideia? A ideia é realmente você transcender isso. Transcenda. Saia, como diz o Wendel Carvalho, sai desse lugar, desce daí, desce daí e bora, né? Sai desse trem, muda. Tá bom, gente? Então, reflita sobre isso. E aqui tem algumas perguntas que eu creio que seja bem importante para você. Vamos lá. Respira fundo aí. Como me sinto com o lugar e as pessoas que escolhi estar nessa vida? Olha que legal essa pergunta. Não é porque você nasceu nesse núcleo familiar que você precisa estar nele, tá? Certo? Às vezes a gente precisa ter o discernimento do que me faz bem, do que me faz mal. Se não te faz bem, não é porque é teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, tua tia que você vai permanecer ali, tá? Naquele instante. Certo? Naquele momento, porque daí é se judiar, daí é se denegrir, daí é permanecer dentro de uma situação indigna, tá? Então, assim, tomar pai e mãe é diferente de estar junto com pai e com mãe, se eles não te fazem bem. E outra, mesmo que te façam bem, que sejam pais amorosos, equilibrados, saudáveis, é importante que você tenha a tua vida, tá? Importante que você corte esse cordão umbilical. É importante. A vida segue em frente. Senão, quem não faz isso vai ter problemas. Vai ter problemas no relacionamento, vai ter problemas com dinheiro, vai ter problemas com a saúde, vai ter. Não é a Bárbara que está falando aqui. É a vida, é a prática, é o que a gente percebe, é o que o campo da constelação mostra quando você está emaranhado, que é uma das falas, né, que fala muito, que o Bert fala muito, né, o emaranhamento sistêmico, é quando você tá lá, tudo enrolado lá, enusado lá com as suas questões da família. Então, entender, por isso que é importante ter um terapeuta, ter um constelador, ter alguém ali que já tá com o olhar, com o feeling, né, ali afinado, que ele vai conseguir entender a tua questão e te ajudar a desemaranhar aí todo esse enrosco que você se encontra, tá? Olha só, pra gente aceitar, a gente tem que compreender e aprender. Então, outra pergunta, o que aprendi e aprendo com eles? Né? A gente aprende muito, por mais que seja na dor, muitas vezes, né? Ai, tá certo. E o que eu posso fazer para melhorar? Olha que pergunta bacana. A afirmação: sou livre para aceitar, modificar e fazer novas escolhas. Tá? Então, bora seguir em frente, bora fazer uma escolha nova na tua vida, que às vezes a gente precisa fazer que nem essa lagartinha aqui, ó. Subir, né? Às vezes o processo da vida ele é assim, igual essa lagartinha. A gente quer mudar. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir lá, encontrar a folhinha certa, se alimentar dela, encontrar um lugarzinho para fixar, para metamorfose continuar ocorrendo, né? A bióloga aqui que vos fala. Então, esse processo de metamorfose que alguns animais passam, exemplificam muito aquilo que a gente passa também durante a vida, né?
E depois pode nascer aqui uma linda borboleta, uma linda mariposa, e que vai passar pelas transformações também da vida, pelas intempéries, mas assim ela já vai ter asas para ela voar e se libertar, né? Voar para onde ela quiser, para onde ela escolher. Ai, gente, que lindo isso, né? Que lindo isso. Parece ser tão simples, mas é lindo isso. É muito sagrado isso. De verdade. Gratidão por você estar junto e ficar até aqui comigo. Depois me conta se esse momento fez sentido para você. Eu te vejo. Até mais.